Exclusivo. A vereadora Maria Letícia do PV, contratou uma amiga pessoal para realizar o laudo médico entregue à Câmara sobre o acidente de carro em que se envolveu no ano passado. O laudo foi divulgado pelo corregedor da Casa Legislativa, o vereador Ezequias Barros, do PMB, no dia 15 de janeiro. Entretanto, parte dos dados não tinham aí sido públicos por determinação do corpo jurídico da Câmara de Vereadores. Eles entenderam se tratar de informações pessoais e retiraram alguns dados ali daquele documento, justificando que a Lei Geral de Proteção de Dados veda a divulgação de informações sobre médicos que atendem qualquer pessoa. Entretanto, a produção do Grupo RIC teve acesso à íntegra desse relatório. No documento aparece lá que a médica anestesiologista Suziane do Rocio Brista foi quem assinou o laudo, apontando que a vereadora teria passado por uma neuromielite óptica e sofreu aí de possíveis efeitos colaterais de medicamentos. Suziane e Maria Letícia possuem uma relação pessoal de longa data e até foram sócias de duas empresas, a Fabre Serviços Médicos SS de 2015 e também a Longanic Gastronomia de Café em 2019. Hoje, os dois CNPJs foram fechados já. A Suziane também aparece no quadro de doadores de campanha para Maria Letícia nos anos de 2016 e 2020, quando a vereadora disputou uma vaga então na Câmara de Curitiba, e também em 2022, quando Maria Letícia concorreu a uma vaga como deputada estadual. Somadas as doações nas 3 ocasiões, ultrapassaram aí R$23 mil. Além disso, em 2019, a Câmara de Vereadores de Curitiba fez uma sessão solene para homenagear mulheres de destaque na cidade. O evento ocorreu no dia 12 de março e era aí sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 daquele mês. No evento, Maria Letícia propôs uma homenagem para a colega, como uma das mulheres de destaque da cidade. Na data, a vereadora também homenageou Blanca Hernando Barco, Rosilete dos Santos e Suelen Carla Ribeiro. Maria Letícia também escreveu para o jornal Tribuna do Paraná por 5 anos. A coluna Elas por Elas foi comandada de 2012 a 2017 pela hoje vereadora, mas ao ser eleita pela Casa Legislativa, a médica precisou se afastar do jornal por determinação do próprio veículo. No último texto, intitulado, abre aspas, A Luta Continua, fecha aspas, que foi publicado no dia 4 de janeiro de 2017, Maria Letícia se despediu e passou o comando da coluna para a colega médica que fez esse laudo, a Suziane, que permaneceu no veículo até maio daquele ano. Suziane Brista também fez um vídeo em que ela pede votos para que Maria Letícia fosse eleita como vereadora. Vamos relembrar então agora um trecho desse vídeo. Eu apoio a Maria Letícia em sua candidatura à Câmara de Vereadores de Curitiba porque já conheço há muitos anos e sei da sua capacidade de trabalho em todas as frentes nas quais ela se dedica. Seja no seu consultório de ginecologia, atendendo as suas pacientes, bem como no IML de Curitiba, onde à frente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná, ela levantou e defendeu várias questões muito relevantes, tanto no âmbito da própria instituição, como para a população como um todo. E lá no IML, atendendo as vítimas de violência, através do seu olhar clínico e social, a Maria Letícia fez surgir a Associação de Combate à Violência Doméstica, que posteriormente se tornou a ONG Mais Marias. Eu tenho o prazer e o orgulho de fazer parte da Mais Marias, onde, trabalhando junto com a Maria Letícia, vejo o seu empenho e a sua dedicação à causa. Além da sua capacidade técnica e de trabalho, desenvolvida ao longo de seus vários anos de profissão, dedicadas tanto à saúde como à segurança, a Maria Letícia representa a renovação que tanto queremos na política, com pessoas capacitadas, honestas e que irão contribuir com a sua experiência na construção de uma Curitiba melhor para todos. Eu voto na doutora Maria Letícia Fagundes para vereadora de Curitiba, porque além de todas as qualidades que eu já citei, ela é a pessoa que tem a coragem para fazer a renovação. No relatório que foi enviado para a mesa executiva da Câmara de Vereadores, o corregedor Ezequias Barros sugeriu que a vereadora tenha restrições de fala em plenário ou suspensão temporária por ter se envolvido no acidente de trânsito. Segundo o corregedor, a avaliação de policiais sobre a possível embriaguez foi levada em consideração, assim como também analisou a defesa da parlamentar que citou o uso de medicamentos. Em nota, a assessoria da vereadora Maria Letícia afirmou que ela vai respeitar o trâmite regimental e aguardar o posicionamento da mesa diretora da Câmara para se manifestar. O Legislativo Municipal informou por meio da Lei de Acesso à Informação que o laudo produzido por Suziane foi solicitado e pago de forma pessoal e não institucional.
Por telefone, o corregedor Ezequias Barros, do PMB, afirmou que apenas checou se os médicos que constam na defesa de Maria Letícia eram reais e que não apurou qualquer relação pessoal. O Conselho Regional de Medicina também foi questionado sobre os fatos, mas não retornou. Uma fonte no CRM informou que não há impedimento legal de um profissional emitir documentos em prol de alguém de convívio, mas ressaltou que há um aspecto moral e uma suspeição possível neste caso e explicou que, inclusive, essa situação pode ser questionada em juízo. Nós tentamos contato com o hospital que a doutora Suziane do Rocio Brista trabalha, também com o CRM, como a gente já informou, e com uma empresa em nome dela, mas nós não conseguimos falar com a anestesiologista. As instituições alegaram que a Lei Geral de Proteção de Dados não pode fornecer o contato. Vamos lá, o caso é peculiar e precisa vir a público. A vereadora Maria Letícia se envolveu em um acidente de carro, vocês lembram bem, e alegou em sua defesa no Conselho de Ética da Câmara, aliás, primeiro na Corregedoria da Câmara, que estava doente, tomava remédios que provocavam efeitos de confusão mental e por isso ela teve aquela atitude que já foi repassada várias vezes aí por diversos veículos perante os policiais, né? Vamos lá. Aí, para ela comprovar tudo isso, que é uma questão grave, é uma argumentação, né, grave, ela contratou uma das melhores amigas. Pera lá, gente, com tantos médicos em Curitiba, ela contratou a amiga para dar um laudo? Alguém que doou dinheiro para ela? Olha o nível da relação. Você doar dinheiro para alguém. É forte a relação. Você não tira dinheiro do seu bolso, da sua família e dá para alguém se não for muito importante para você. Uma pessoa que já foi sócia dela em empresas. Uma pessoa que segue ali o legado que ela deixa em colunas na imprensa e por aí vai. Acho que já está mais do que comprovada esta relação que é muito próxima. Então há uma relação pessoal e aí pode haver uma contaminação. O que eu quero dizer com isso? O laudo cedido por pessoa de relação próxima pode não ter o profissionalismo e a isonomia que são necessárias em um caso desses. Pode gerar conflito de interesses. Se o laudo tivesse sido elaborado por uma pessoa sem relação pessoal, não poderiam ser feitas análises subjetivas. E ela é uma figura pública, que está passando por um processo público de julgamento por seus pares. É necessário que esses processos sejam tratados de maneira impessoal. Então, é estranho, para dizer o mínimo, que a médica e vereadora Maria Letícia não contrate alguém técnico, por relação técnica, por relação profissional, e opte pela amiga. Mas o laudo foi feito por ela, ela pagou, então ela pode escolher quem ela quiser. E a médica também em questão não está impedida de dar esse laudo. O nosso questionamento aqui é sobre a isonomia. Mas eu quero chamar a atenção agora também da Câmara Municipal de Curitiba, do vereador Ezequias Barros, que é o corregedor da casa. Aí ele disse aqui para a nossa equipe, não, eu não vi se tinha relação pessoal ou não, só vi se tinha CRM ativo. Investigação boa, hein? Investigação boa, porque foi só dar um Google aqui, a gente já conseguiu vários indícios de que havia uma relação pessoal ali. A Câmara precisa contratar peritos imparciais, neste caso, até para a casa ter mais segurança. Nós já tivemos outros casos de discussões sobre punições a vereadores que deram em nada por imperícias da Câmara de Curitiba. Lembram-se lá da história do Renato Freitas e o calendário? Lembrem-se de outros casos por aí também? Então a Câmara não contratou um perito para verificar, é verdade o que a vereadora está dizendo? Comprou, no sentido jurídico da palavra, e anexou ao processo o laudo fornecido pela própria vereadora, que é assinado pela melhor amiga dela. E aí disse que não viu problema nisso. Inclusive indicou punições menos rigorosas. Lembram-se que falamos aqui que a pizza estava no forno? Está revelado o recheio dela, Pedroso.
Tá revelado o recheio, tá revelada a farinha, tá revelado todos os ingredientes. E mais do que isso, eu quero perguntar aqui, e é importante que a vereadora esclareça para todos nós enquanto sociedade curitibana, porque se ela ocupa um cargo público, uma função de representação, ela tem também um dever de esclarecimento. Eu quero entender o porquê que ela é uma das principais interessadas em esclarecer as coisas, Marcos. Se eu sou acusado de algo que eu não fiz, se me atribui uma responsabilidade por um crime, por um erro, por algum delito, eu quero esclarecer. Então, assim, eu quero entender por que ela não fez o bafômetro no dia, porque o relato do policial é de que ela tinha bafo etílico. Então, ela optou lá atrás em não fazer um direito. A pessoa ela pode ali se resguardar de produzir provas contra si. Mas se ela não tivesse consumido nenhuma bebida alcoólica, eu não imagino qual seria a motivação dessa recusa. Primeiro caso, mais do que isso, se a questão de saúde é tão premente, é tão instigante assim, por que ela escolheria uma amiga, uma ex-sócia, alguém que abraçou a capa e o legado, como trouxe aqui o Marcos Souza, para fazer o relato, para fazer o laudo, porque traz sim suspeição. Veja, em 2 oportunidades que ela poderia ter escolhido elementos para esclarecer, se optou por algo nebuloso. Então é fundamental que a Câmara de Vereadores, se quer ali se olhar no espelho, quer levar para a sociedade curitibana uma imagem diferente do que muitas vezes os eleitores manifestam, precisa deixar tudo isso muito, muito bem esclarecido. Agora, vale a gente separar as coisas aqui. Eu li o relatório ali, que apresentaram, e algumas coisas me deixaram com dúvida, Marcos. Vamos lá. Se ela, o que vamos acreditar na versão, se ela não tinha ali nenhum tipo de consumo etílico, se aconteceu tudo por conta do medicamento, eu gostaria de saber, será que o exercício da função de legislar está ali plenamente assegurado? Essa é uma pergunta legítima. Os curitibanos precisam saber se, em todos os momentos em que a vereadora exerce ali o seu papel de legislar, ela está gozando dos plenos e da plena capacidade. Porque é importante que isso aconteça. Se quando ela fiscaliza, se quando ela ataca, se quando ela defende, se ela está gozando das plenas condições, porque é isso. E mais, é importante que o vereador que fala no seu relatório, se ela tinha ali possibilidade que os medicamentos causassem confusão, será que é responsável, ético e moral alguém dirigir sobre o uso e os efeitos desses medicamentos? São todas questões que não foram respondidas e que precisam ser. E agora sobre aquele papo, mas isso é foro íntimo, isso é vida pessoal. A partir do momento em que alguém tenta uma carteirada em agentes públicos para se livrar de qualquer punição, a questão deixa de ser de foro íntimo e passa a ser de interesse coletivo. Aliás, é o seguinte, esse tema também precisa ser debatido pelos vereadores. O pessoal está só debatendo se ela estava bêbada ou não, se era remédio ou não. Opa, ela ameaçou agentes públicos trabalhando. Ela falou que ia ligar para o secretário de Segurança, que não poderiam fazer isso com ela porque ela era vereadora, e aí por diante. Também é uma conduta não aprovável para uma figura pública. E o processo nem cita nada disso. Então, para mim, inclusive, essa conduta de dar a carteirada é tão grave quanto a conduta de assumir o risco dirigindo por aí. Ainda bem que não aconteceu nada com a vida de ninguém, mas ela bateu no carro parado, a pancada forte que o motor caiu do carro. Ela tentou fugir e não conseguiu. Esse é o nível do que aconteceu. Nós vamos ficar de perto acompanhando esse caso e esperamos